Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Chegamos agora ao momento da mensagem, nosso culto de oração do lar intercessor. Assim abramos a palavra do Senhor, livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra nos ilumina, a Tua Palavra nos posiciona, a Tua Palavra salva, liberta, a Tua Palavra tem sido muito importante em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu tens aceitado, Senhor, o nosso testemunho de vida, os nossos hinos e cânticos que entoamos, as nossas orações. Tu tens falado conosco, Senhor, e assim te agradecemos nesse momento pela Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Observamos aqui um momento muito importante na vida de Daniel. É um evento que nós conhecemos muito bem, na qual, devido a um decreto que foi usado alguma artimanha, estratégia, foi algo maquiavélico mesmo, para trazer o mal para Daniel, e assim foi o que aconteceu. Daniel era uma pessoa fiel e temente a Deus. Buscava a Deus em oração. Ele tinha um testemunho de vida. E assim, planejaram se livrar de Daniel e conseguiram fazer com que o rei penalizasse Daniel. Ele mandou trazê-lo e jogá-lo na cova dos leões para que ele fosse morto, devorado, pelo que havia acontecido. Entretanto, ele estava triste, o rei, porque ele gostava muito e respeitava a Daniel, mas devido a algo que havia sido feito, ele não poderia voltar atrás. Mandou prender a Daniel dentro da cova com os leões, mandou fechar a porta com o anel, seu anel e dos demais líderes, para que ninguém abrisse a porta, e assim Daniel fosse morto, devorado pelos leões. Durante a noite, esse rei, apreensivo, ficou em jejum, não conseguiu dormir, e o que lhe causava prazer, instrumentos musicais, não permitiu que fossem tocados. Ele não conseguiu dormir aquela noite, preocupado com Daniel. Ele havia dito para Daniel: se o teu Deus é poderoso, ele vai livrá-lo desse mal, vai livrá-lo dos leões. Ele não conseguiu dormir, mesmo que seus olhos coçassem, fechassem, ele não conseguia dormir diante daquela situação, porque era uma pessoa que ele respeitava, uma pessoa que ele amava, e não queria que mal algum fosse feito contra ele, e ficou em jejum aquela noite, não dormiu, preocupado com Daniel. Ao romper do dia, foi correndo até onde ele estava, mandou abrir, e ele gritou: Daniel, servo do Senhor, você está vivo? O teu Deus te protegeu, te guardou, te livrou do mal? E Daniel disse: Deus enviou um anjo, e os leões foram impossibilitados de me devorar, de me matar, porque Deus é comigo, porque Deus não viu em mim motivo para que eu fosse penalizado, que eu fosse morto.
Deus me guardou, Deus esteve comigo em sua infinita misericórdia e amor, Deus esteve comigo. Daniel deu um testemunho para o rei, dizendo que Deus o havia guardado, livrado. Nós conhecemos muito bem a história, se nós continuarmos a ler os próximos versículos, o que aconteceu, e assim nós vemos a ação de Deus, o agir de Deus, Deus agindo, Deus provendo, Deus guardando um ser humano que lhe era fiel, que lhe temia, assim como cada um de nós, minhas irmãs, meus irmãos. Nós vivemos no mundo hoje, um mundo caótico, um mundo atribulado, cheio de problemas, cheio de violência, cheio de guerra, doenças, enfermidades. Nós vivemos num mundo assim, onde nós sofremos zombaria, somos perseguidos, oprimidos. Isso tem acontecido conosco. Nós, mesmo assim, continuamos fiéis a Deus, continuamos fiéis a Jesus, porque Ele se entregou por nós, Ele nos amou primeiro. E assim nós podemos, com toda alegria, continuar a dar testemunho de Deus a todo tempo, a cada instante. Nós observamos aqui Daniel no seu testemunho de vida, em que ele foi jogado aos animais violentos para ser destruído por causa de algo que havia sido preparado, uma armadilha para destruir, não apenas Daniel, mas também os seus outros amigos que foram levados para lá. Tentaram destruir essas vidas que eram fiéis e tementes a Deus. Por um lado, observamos o rei lá no palácio sofrendo, sem os instrumentos musicais para lhe dar um prazer ou um conforto, em jejum, não comendo nada, preocupado com Daniel, não dormindo. Do outro lado, imaginamos Daniel ali na cova com os animais, imaginamos que todo esse tempo Daniel esteve ali orando, conversando com Deus, num diálogo, que não podemos nem imaginar o que Daniel falava com Deus e o que Deus lhe respondia. Observamos aqui um servo do Senhor que tinha uma prática de oração. Ele não orava apenas nos bons momentos, mas muito mais agora no mau momento que ele estava vivendo. Ali, em meio às feras que poderiam devorá-lo, poderiam matá-lo, ele estava ali orando. Uma prática de oração constante. Estava ali andando, deveria sentar-se algum momento, se prostrar por terra e falar com Deus, e orar com Deus, se abrir à ação transformadora, resgatadora, misericordiosa de Deus. Daniel tinha esse testemunho de vida. Ele orava, ele buscava ao Deus verdadeiro, no meio de tantas divindades que haviam no lugar, naquele momento, divindades que eram vazias, eram parte da corrupção humana, malignas, não traziam nada de novo, não restauravam, não resgatavam, mas o Deus que Daniel seguia e servia, esse o guardou, esse o livrou desse mal. Não sabemos se o rei estava ali orando ao Deus de Daniel para que nada acontecesse, mas observamos aqui que ele não dormiu aquela noite, sem musicalidade, sem se alimentar, sem dormir, cansado, com os olhos praticamente fechando, mas se manteve ali, preocupado com Daniel, preocupado com a vida dele. Lá estava ele, e temos Daniel ali do outro lado, ali preso naquela cova, com os leões, não podendo fugir, não podendo sair, mas ele creu na ação misericordiosa, sobrenatural de Deus que esteve com ele ali, esteve guardando ele. E quando o rei chegou pela manhã e gritou: Daniel, você está vivo? Daniel, o teu Deus te livrou? Daniel, você pode dizer alguma coisa? As palavras de Daniel confortaram e consolaram o coração atribulado, angustiado do rei, quando ele disse: estou aqui, nenhum mal foi feito, os leões nada puderam fazer contra mim, e fiquei aqui a noite inteira, fiquei em vigília, fiquei conversando com meu Deus, fiquei ali porque sou fiel e temente a Deus, e Deus viu que nada havia em mim para que eu fosse condenado, para que eu sofresse algo. O rei deve ter chorado, lágrimas devem ter corrido dos seus olhos, por ter ouvido esse testemunho de Daniel,
Esse Deus é o mesmo Deus que opera, que age hoje em nossas vidas. Um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que traz misericórdia, traz libertação, traz renovação, traz mudança de vida. É esse Deus que nós temos buscado a cada instante. O mundo tem se levantado contra a igreja do Senhor Jesus, da qual nós fazemos parte. Nós sofremos bastante. Há lugares no mundo em que cristãos e cristãs acabam sendo martirizados pela sua fé em Cristo Jesus. Nós sofremos outras formas de perseguição, zombaria, opressão. Sofremos muito, porque nós amamos ao Senhor Jesus e damos testemunho dele, e buscamos ser bênçãos, instrumentos de Deus na face da terra, para dar continuidade à propagação das boas novas da salvação, dar continuidade à implantação do reino de Deus na face da terra, porque Deus conta com cada um de nós. Vemos aqui no testemunho de Daniel, ele foi fiel e temente, até o fim, até as últimas consequências, e Deus não permitiu que mal algum lhe acontecesse. Assim como também os seus 3 amigos, que nós já estudamos, que foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Deus os guardou, Deus os protegeu, porque Deus tinha um propósito na vida deles. Quando Deus tem um plano na nossa vida, Deus faz obra tremenda, algo sobrenatural, que desafia as leis da física, da lógica, da razão, do conhecimento humano, porque Deus é sobre tudo. Deus, ele é o Senhor do universo e de tudo que está contido nele, e além, porque Deus, ele é Senhor, é o Todo-Poderoso, Criador de tudo, e Deus nos ama, Deus nos amou primeiro, e nos enviou Jesus para nos salvar, e naquele momento Deus havia salvo a Daniel, Deus havia salvo por seu amor, por sua misericórdia, por Daniel de ser um homem fiel e temente, um homem praticamente de oração, assim como nós buscamos ser pessoas de oração, homens e mulheres de oração, e Deus tem agido, porque nós compreendemos que a oração deve ser o nosso carro-chefe constante, diário. A oração deve fazer parte da nossa vida. Em tudo que nós estivermos fazendo, devemos pedir em oração a Deus que esteja conosco, agindo, intervindo, nos abençoando, nos agraciando, nos renovando, nos restaurando. É a nossa fé que nós colocamos em Jesus, nossa fé colocada em ação, em prática. Sabemos que até aqui Deus nos ajudou, e Deus fará muito mais do que possamos imaginar. Que maravilhoso é quando nós podemos observar o mundo em que nós vivemos. Observamos os animais, as aves, observamos o mundo à nossa volta, observamos todos os barulhos que estão à nossa volta, barulhos que nos perturbam, barulhos que tentam tirar a nossa calma, a nossa paciência, a nossa paz. Mas em meio a tudo isso, Deus está conosco. Jesus estava no barco com seus discípulos, estavam com medo, assustados, Deus os acalmou, Deus abençoou, dando calma, tranquilidade, para que pudessem prosseguir, não ficarem mais com medo, mas confiantes em Jesus. Hoje o mundo é o barco que nós estamos, e esse barco está sendo agitado, nosso mundo está sendo agitado, e Deus está conosco dentro desse barco, nos assegurando que nós vamos conseguir, vamos vencer mais essas batalhas, mais dificuldades, mais tribulações, porque estamos comprometidos com o carro-chefe, com o ministério da oração. Estamos comprometidos para sermos bênçãos nas mãos do Senhor, darmos testemunho de vida, apregoarmos a palavra do Senhor, palavra que cura, que salva, que liberta, que restaura, que renova, que abre portas. É o Deus que nós cremos, e que até aqui tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos socorrido. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Onde estaríamos hoje, se não fosse Deus na nossa vida? Talvez já tivéssemos ido embora desse mundo, talvez estivéssemos numa vida terrível, mas Deus veio primeiro, nós o aceitamos, nos arrependemos dos pecados, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, e Ele não prometeu um mar de rosas para nós, não. Ele disse: no mundo teríamos tribulações,
E se estamos vivendo hoje no mar de rosas, a quantidade de espinhos em volta das rosas é tremenda. Jesus mesmo, ele disse que não seria fácil entrar no reino de Deus, porque para entrar no reino de Deus, a porta é muito estreita, apertada, espinhosa, áspera, com muita dificuldade alguém passa por ela. Bem contrário ao inferno, que tem as portas escancaradas, com óleo, graxa, sebo, para facilitar a entrada de multidões, para que não haja empecilhos. O inimigo hoje está tragando muitas pessoas, pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que se viraram contra Jesus, o rejeitaram, não quiseram, pessoas que devido aos problemas constantes diários, acabam jogando a culpa em alguém e sempre colocam Deus como bode expiatório, colocam a igreja como bode expiatório, e não deve ser assim. Que Deus esteja a cada momento em nossas vidas, tenhamos a alegria de orar e interceder, sabendo que Deus estará conosco nos bons e maus momentos, e que nós devemos, quando estivermos passando momentos difíceis, confiar e crer em Deus. É difícil, mas é possível, porque nós cremos que Deus, ele realiza o impossível, tornando possível para nós. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui, queremos te agradecer pela tua palavra que nos alimenta, nos fortalece, que nos restaura, tua palavra que ilumina o nosso caminhar na sua vida. Estamos colocando nesse momento vidas humanas em tuas mãos, todos os governantes deste mundo, pessoas que detêm autoridade e poder, famílias enlutadas, famílias entristecidas, pessoas que estão vivendo devido à miséria, devido à fome, à sede, devido aos problemas que têm trazido tristeza, têm vitimado muitas pessoas em todo o mundo, doenças, guerras, corrupção, maldade, desonestidade, Senhor. São tantas situações hoje que têm abalado a humanidade, todo esse mundo, trazido muito mal. E assim pedimos a tua intervenção, teu agir sobrenatural sobre esse mundo, sobre as nações, sobre vidas humanas, sobre nós, nossos parentes, familiares, amigos e amigas, colegas de trabalho e de estudo, nossos lares. Senhor, colocamos diante do teu altar, pedindo a tua manifestação de poder, e assim, desde já, te agradecemos o nome do teu Filho Jesus, e assim oramos o que teu Filho nos ordenou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Continuemos nesse propósito de ter a oração como carro-chefe da nossa vida, fazendo parte do nosso ministério, fazendo parte da igreja local na qual estamos servindo ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém.